Que o nome do Senhor seja glorificado. Sejam todos bem-vindos ao nosso TSD, Tempo a Sós com Deus. É um prazer estar aqui com você mais uma vez. Nosso muito obrigado a todos que têm participado diariamente, assistido às nossas lives, todos os dias, de segunda a sábado, a partir das 11 horas. Estamos aqui para transmitir a palavra do Senhor, fazer uma breve reflexão, também uma oração, a leitura da palavra, que é feita todos os dias. É um grande privilégio para nós estar aqui. Então, quero agradecer a Deus pela tua vida, que também tem nos apoiado, tem assistido, tem nos ajudado, compartilhado os textos, dado a sua opinião, sua contribuição. Nós somos gratos por isso. Amém? Hoje nós estaremos estudando o capítulo 28 de Êxodo. Então, quem está entrando, por favor, já se organize, abra lá em Êxodo 28. Quero dar um bom dia aqui para o meu amigo Alex, Vanderleia também. Sejam bem-vindos, que o nome do Senhor seja glorificado. GNDS para você, Vanderleia. Glória ao nome do Senhor para o Alex. Sejam bem-vindos. Amém? Glória a Deus pela presença de vocês aqui. Como eu disse, nós vamos estar estudando o Êxodo 28 e nós vamos também ter uma paradinha lá em Hebreus, capítulo 5. Então já pode deixar os dois textos aí meio que de prontidão, que nós vamos passar pelos dois textos. Amém? Enquanto os demais irmãos estão entrando, vamos estar orando. Vamos colocar o nosso coração na presença de Deus, na presença do Senhor. E estamos aí orando. Amém? Consagrar esse dia ao Senhor, né? Esse dia abençoado. Vamos colocar ele na presença de Deus. Senhor Jesus, Pai querido, Pai amado, nós te louvamos por mais um dia. Hoje, sexta-feira, nós te agradecemos por isso, porque estamos fechando mais uma semana de bênção. Glória a Deus pela tua presença diariamente em nossas vidas, nos abençoando, nos dando graça, Senhor. Te louvamos por isso, Senhor, porque vemos a tua mão sobre nós, nos dando as oportunidades, nos ajudando, Senhor, a avançar cada vez mais, nos fortalecendo o nosso emocional, fortalecendo o nosso corpo físico, fortalecendo também a nossa vida espiritual. Que o Senhor continue, Senhor, nos ajudando, continue, Senhor, nos tornando cada dia mais parecidos com o Senhor. Por isso nós agora pedimos ao Senhor que venha e faça uma limpeza no nosso coração. Tira de nós tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Nos ajuda, Senhor, a ter uma vida abençoada na tua presença. É o que nós queremos e desejamos. Queremos ser bem-sucedidos, Deus, em todas as áreas. É o que nós queremos, Pai, ter uma vida de qualidade, que realmente possamos viver uma vida que comprove que o Senhor é o nosso Deus. E eu tenho certeza que essa vida é uma vida de vitória, uma vida de bênçãos, uma vida, meu Pai, onde o Senhor se manifesta através de nós. Eu tenho certeza que o Senhor tem preparado para nós, é muito grande, muito precioso, muito poderoso. Eu desejo para mim, pelos meus irmãos que aqui estão, uma vida assim, uma vida realmente que faça sentido, uma vida realmente que venha a ser, meu Pai, vivida com qualidade. É o meu desejo, Senhor, para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mauro Baiano também está conosco. Seja bem-vindo, Mauro. Glória ao nome do Senhor pela sua vida. Amém. Vamos lá para o nosso texto, então, queridos. Está lá em Êxodo 28, tá? Mas já deixa aberto aí Hebreus 5. Tá legal? Vamos trabalhar esses dois textos aí, que é uma ponte bem legal aqui. Vai ser bom a gente trabalhar com esses dois. Cris Borges também está presente. Muito bom dia. Glória ao nome do Senhor. Amém, queridos? Vamos lá então para Êxodo 28. Acompanhe comigo aí a leitura. Deus está falando aqui com Moisés e falando para ele o seguinte, né? Chame seu irmão Arão e separe-o dentre os israelitas, e também os seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, para que sirvam como sacerdotes. Para isso, seu irmão Arão, faça vestes sagradas que lhe confiram dignidade e honra. Diga a todos os homens capazes, aos quais dei habilidade, que façam vestes para a consagração de Arão, para que me sirva como sacerdote. São essas as vestes que farão: um peitoral, um colete sacerdotal, um manto, uma túnica bordada, um turbante e um cinturão. Para que o sacerdote Arão e seus filhos me sirvam como sacerdotes, eles farão essas vestes sagradas e usarão linho fino, fios de ouro,
fios de tecido azul, roxo e vermelho. Faça um colete sacerdotal de linho fino trançado e de fios de ouro e fios de tecido azul, roxo e vermelho. Trabalho artesanal. Versículo 7. Terá 2 ombreiras atadas às suas 2 extremidades para uni-los bem. O cinturão e o colete, que por ele é preso, serão feitos da mesma peça. O cinturão também será um linho de linho fino trançado de fios de ouro e fios de tecido azul, roxo e vermelho. Grave em 2 pedras de ônix os nomes dos filhos de Israel, por ordem de nascimento. 6 nomes numa pedra e 6 na outra. Grave o nome dos filhos de Israel em 2 pedras como um lapidador grava um selo. Em seguida, prenda-as como filigranas de ouro, costurando-as nas ombreiras do colete sacerdotal como pedras memoriais para os filhos de Israel. Assim Arão levará o nome em seus ombros como memorial diante do Senhor. Faça filigranas de ouro. Versículo 14. 2 correntes de ouro puro, entrelaçadas como uma corda, prenda as correntes às filigranas. Faça um peitoral de decisões, trabalho artesanal, faça como um colete sacerdotal de linho trançado de fios de ouro e fios de tecido azul, roxo e vermelho. Será quadrado, como um palmo de comprimento e como um palmo de largura, e dobrado em 2. Em seguida, fixe nele 4 fileiras de pedras preciosas, nas quais, na primeira fileira, haverá um rubi, um topázio e um berilo. Na segunda, uma turquesa, uma safira e um diamante. Na terceira, um jacinto, uma ágata e uma ametista. Na quarta, um crisólito, um ônix e um jaspe. Serão 12 pedras para cada um dos nomes dos filhos de Israel, cada uma gravada com um selo, com o nome de uma das 12 tribos. Faça um peitoral, correntes de ouro puro trançadas com cordas. Versículo 23. Faça também 2 argolas de ouro puro e prenda as 2 extremidades do peitoral. Prenda as 2 correntes de ouro, as argolas nas extremidades do peitoral, e as outras extremidades da corrente, as 2 filigranas, unindo-as às peças das ombreiras do colete sacerdotal na parte da frente. Faça outras 2 argolas de ouro, prenda as 2 extremidades do peitoral na borda interna, próxima ao colete sacerdotal. Faça mais 2 argolas de ouro e prenda-as na parte inferior das ombreiras, na frente do colete sacerdotal, próxima das costuras, logo acima do cinturão do sacerdote do colete sacerdotal. As argolas do peitoral serão amarradas às argolas do colete com um cordão azul, ligando o cinturão para que o peitoral não separe do colete sacerdotal. Versículo 29. Toda vez que Arão entrar no lugar santo, levará o nome dos filhos de Israel sobre o seu coração no peitoral de decisões, como memorial permanente perante o Senhor. Ponha também o Urim e o Tumim no peitoral das decisões, para que estejam sobre o coração de Arão sempre que ele entrar na presença do Senhor. Assim, Arão levará sempre sobre o coração, a presença do Senhor, os meios para tomar decisões de Israel. Faça um manto do colete sacerdotal inteiramente de fios de tecido azul, com uma abertura para a cabeça no centro. Ao redor dessa abertura haverá uma dobra tecida e uma gola para que não se rasgue. Faça romãs desses fios de tecido azul, roxo e vermelho em volta da borda do manto, intercalada com pequenos sinos de ouro. Os sinos de ouro e as romãs se alternarão por toda a volta da borda do manto. Versículo 35. Arão o vestirá quando ministrar. O som dos sinos será ouvido quando ele entrar no lugar santo diante do Senhor e quando sair, para que não morra. Faça um diadema de ouro puro e grave nele como se grava um selo consagrado ao Senhor. Prenda-o na parte da frente do turbante com uma fita azul. Estará sobre a testa de Arão, assim ele levará a culpa de qualquer pecado que os israelitas cometerem em relação às coisas sagradas, ao fazer
todas as suas ofertas estará sempre sobre a testa de Arão, para que as ofertas sejam aceitas ao Senhor. Teçam a túnica e o turbante com linho fino. O cinturão será feito por um bordador. Faça também túnicas, cinturões, gorros para os filhos de Arão, para conferir-lhe honra e dignidade. Depois de vestir o seu irmão Arão e os filhos dele, unja-os e consagre-os para que sirvam como sacerdotes. Faça-lhes calções de linho, que vão da cintura até a coxa, para cobrirem sua nudez. Arão e seus filhos terão que vesti-lo sempre que entrarem na tenda do encontro ou quando se aproximarem do altar para ministrar no lugar santo, para que não incorram em culpa e morram. É um decreto perpétuo para Arão e para seus descendentes. Amém? Glória a Deus. Hoje foi intenso aqui a leitura, né? Foi longa a leitura, 43 versículos. Mas vencemos, né? Por que eu gosto de ler tudo, irmãos? Podia só ler aqui as partes principais, né? Mas você já entendeu que você está lendo a Bíblia? Né? Já estamos aqui em Êxodo 28. Isso é maravilhoso, né? Se eu não me engano, eu pulei só o capítulo 21, o 21 e o 22. Estava falando das leis, eu não achei conveniente a gente estar estudando aquilo, né? Passando por aquilo. Mas, dos demais, estamos desde Gênesis até agora, sem falhar. Estamos dando uma sequência aí muito boa. Então, a gente está lendo a Bíblia, tá certo? Por mais que não faça tanto sentido, né, a gente vai entender o que esse texto tem para nós no dia de hoje. Bom, aqui vocês estão vendo que está falando sobre o sacerdote. E quem que Deus escolheu aqui para ser o sacerdote? Deus escolheu Arão e seus filhos. Olha que privilégio que Arão teve. Ele foi escolhido. Ele era irmão de Moisés e ele foi escolhido para trabalhar no tabernáculo, né, para ser ali o sacerdote, aquele que serviria de representante de Deus. Ele seria o mediador entre Deus e o homem. Ele seria aquele que faria os sacrifícios, faria toda a parte ali de organização do tabernáculo, mas ele teria um papel fundamental aqui. Os seus filhos seriam sacerdotes e Arão seria o sumo sacerdote, só aquele que poderia entrar no lugar santo, que é o Santo dos Santos, que poderia ali ter acesso direto a Deus. Então você vê aqui o papel que está sendo dado para Arão, papel de grande importância, né? Eu destaquei um versículo aqui que eu achei muito importante, versículo 2, acompanhe comigo aí. Para seu irmão Arão, faça vestes sagradas que lhe confiram dignidade e honra. Veja que interessante é esse versículo. Arão já tinha o respeito do povo. Ele estava ali do lado de Moisés, ele é irmão de Moisés. Ele já tinha o respeito do povo, né? Ele estava ali liderando junto com Moisés. Ele era um auxiliar, né? Um líder auxiliar, né? Junto com Moisés. Era o porta-voz de Moisés. Moisés tinha muita dificuldade de falar. Ele era o porta-voz. Então o povo ouvia sempre a voz de Arão, né? Isso era normal, né? O povo sempre ter ali Arão falando, né? Principalmente quando foram lá conversar com o faraó, né? Então Arão já tinha uma posição de destaque. Mas agora Deus está elevando a posição dele. Deus está falando para Moisés o seguinte, né? Arão ele vai ser o mediador entre mim e os homens. Ele vai ser aquele que vai fazer os sacrifícios pelo pecado do povo. Então esse homem, né? Ele tem que ser enxergado de forma diferente no meio do povo. Ele tem que ser enxergado diferente. Ele tem que ter alguma coisa nele que o povo entenda que esse homem foi escolhido. Então Deus coloca essas roupas, essa roupa, né? Toda essa roupa sagrada, essas vestes sagradas, e Deus faz questão de dar para Moisés aqui toda uma lista, né? De detalhes que deveriam constar. Veja que tem pedras preciosas, fios de ouro. Então, você imagina, era uma roupa linda, né? Era algo assim maravilhoso. Isso aqui realmente dava um destaque para Arão, né? Colocava ele numa posição de destaque. Eu estava assistindo uma entrevista, né? Uma entrevista não, uma mentoria, né? Uma palestra, né? E esse palestrante falava sobre o uso do terno, né? Então ele estava dando uns toques, né, sobre usar terno. E ele estava falando, né, que ele usava terno italiano.
e ele estava fazendo a seguinte ilustração. Quando eu chego num lugar e eu procuro, né, ele é um palestrante muito famoso, tudo, né? Eu procuro me chegar ali todo elegante, né? Terno italiano. Ele falou, porque quando eu chego num ambiente, muitas pessoas estão de terno. O garçom está de terno, né? O recepcionista está usando terno. Mas eu quero chegar e eu quero ser notado. Isso falando palestrante, tá? Quero ser notado. Por quê? Porque eu tô ali para interagir com as pessoas. Então as pessoas que conhecem de elegância, conhecem de marcas, eles vão chegar em mim e falar assim, puxa, você está vestindo um terno italiano, né? Da marca tal. E ele falou, eu acho isso importante, por quê? Porque ali eu estou vendendo a minha imagem. Era uma palestra sobre essa questão de imagem, tá? Vamos definir assim, né? E ele estava mostrando o valor que tinha para ele ele se apresentar bem para as pessoas. Ele se apresentar de uma forma que realmente as pessoas olhassem para ele e vissem nele um diferencial. Porque ele estava dando a seguinte conclusão, né, com a fala dele. A forma que a gente se veste, ela transmite uma imagem externa, mas daquilo que é o reflexo daquilo que é interno. É a forma que você pensa, é a forma que você age. Então a palestra ia mais ou menos nesse sentido. Se você se cuida para se vestir, se você se porta bem, se você, independente da roupa, tá? Mas se você tá ali bem alinhadinho, bem procurando ver, ele estava dando esse tipo de palestra. Ele estava falando o seguinte, né? O terno italiano é um terno que se destaca, porque ele falou, eu gosto, me sinto bem, mas se destaca, porque aquele que conhece terno italiano vai falar assim, puxa, você tem um terno italiano da marca tal, né? Não vou nem falar aqui que eu nem sei as marcas, né? Mas ele estava falando isso. Ele falou, olha, é interessante você chegar e você valorizar quem você é, valorizar a sua imagem, valorizar a sua pessoa. Então a palestra ia mais ou menos nesse sentido. Então veja só, aqui Arão, ele estava acostumado a vestir os trajes que se vestiam naquele momento, né? Todo mundo se vestia igual, as túnicas, né? Era tudo igual. Mas nesse momento Deus dá para ele uma característica diferente. As pessoas iam olhar para a roupa dele, né? Para essas vestes sagradas que era para usar ali, né? Dentro do templo, iam respeitar. Então por isso que esse versículo 2, ele fala o seguinte, né? As vestes sagradas lhe confiram dignidade e honra. Ou seja, ele ia ser respeitado, ele ia ser colocado num papel de destaque, ele ia ter uma representação de Deus mesmo. Por isso tem tantas pedras preciosas. Você imagina aqui as dificuldades que foi para arrumar todas essas pedras, né? Pedras realmente que se destacam, né? Ônix, jasmim, né? Topázio, safira, turquesa. Ia ter que conseguir tudo isso para poder confeccionar esse colete, né, esse peitoral. E cada pedra dessa simbolizava uma tribo de Israel, né? Para que a hora que Arão adentrasse ao lugar santo dos santos, ali tivesse uma representação de uma das tribos. E Arão, ele era da tribo de Levi, ele era um levita, e os levitas, nesse momento e depois também, né, posteriormente, quando eles entram na terra de Canaã. A terra de Canaã, ela foi um território prometido por Deus para este povo, mas eles ficaram aqui 40 anos aqui, né, rodando no deserto, né? Quando eles vão entrar lá em Canaã, o território, ele é dividido em 11 partes. São 12 tribos, mas o território é dividido em 11 partes. Por quê? Porque a tribo de Levi, eles não precisavam de terra, porque eles viviam das ofertas que eram entregues no tabernáculo. Então eles não precisavam plantar, não precisavam colher, não precisavam criar animais, não precisavam ter nada disso. Eles não dependiam disso. A tribo de Levi ela foi designada exatamente para cuidar das ações religiosas. E começa aqui com Arão. Arão é o primeiro sacerdote, o primeiro sumo sacerdote da linha dos hebreus. Porque a Bíblia vai falar do sacerdote lá, Melquisedeque, nós vamos ler daqui a pouquinho aqui em Hebreus, né? Mas só para você entender,
era uma veste especial que tinha esse objetivo, que está aqui no versículo 2, depois ele vai repetir lá embaixo, lá no finalzinho vai repetir, ó. Quer ver? Deixa eu chegar lá. Versículo 40, ele vai repetir, né? Faça também túnicas, cinturões e gorros para os filhos de Arão, para conferir-lhes honra e dignidade. Então o objetivo era esse, dar honra e dignidade para aqueles que estavam exercendo uma função sacerdotal, a função de mediador entre Deus e os homens. Né? Era uma função muito específica, porque esse povo aqui, esses sacerdotes, tinham que ter uma vida de santidade extrema, né? Que eu e você temos que ter também, né? Concorda comigo? Porém, eles tinham que zelar por tudo, né? Às vezes a gente não se atenta a algumas coisas, né? Estava falando essa semana, às vezes a gente não se atenta para alguns detalhes, mas em muitas coisas pode ser que aquilo transmita a aparência do mal. E não é legal, não. Temos que ver antes da gente agir, como que a gente se posiciona, com quem que a gente está, o lugar que a gente está, porque aquilo pode gerar uma aparência do mal e pode denegrir, não nós, o nome de Cristo, né? Que é mais importante, né? Então, esse texto tem esse objetivo, de apresentar Arão e seus filhos, seus descendentes, como agora sacerdotes. Porque no capítulo 27 foi feito ali o tabernáculo, foi feito todos ali os móveis na Arca da Aliança, a mesa da propiciação e tudo mais. Agora tem que ter quem vai trabalhar lá. Já está designado aqui quem que é. Arão e seus filhos, ok? Quero que você abra em Hebreus 5. Se você já abriu, amém? Se não, abra em Hebreus 5. Aqui ele vai dar uma explicação muito legal para a gente dessa passagem que a gente está lendo lá em Êxodo 28. Então, Hebreus 5. Então, diz assim, ó. Todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas a Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Aqui está o objetivo, né? Aqui está a função do sacerdote, né? Por isso que Arão foi escolhido. Arão já tinha já estava num grau de destaque. Deus olha para ele e fala, puxa, esse homem está honrando com as atitudes, com aquilo que ele faz. Vou dar mais vou elevar ele a um nível superior, né? Versículo 2. Ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Por isso, versículo 3, ele precisa oferecer sacrifício por seus próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Ninguém toma esta honra para si, mas deve ser chamado por Deus, como de fato foi Arão. Ele está dando essa explicação para nós aqui, baseado naquilo que nós estamos lendo lá em Êxodo 28. Versículo 5. Da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar o sumo sacerdote. Mas Deus lhe disse, tu és o meu filho, hoje te gerei. Versículo 6. Diz no outro lugar, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, em alta voz, com lágrimas, àqueles que podia salvar da morte, tendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Versículo 9. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então aqui está mostrando para nós que esse sumo sacerdote agora é Jesus. Nós não temos mais o sumo sacerdote para poder a gente ir lá e falar, ó, meus pecados estão aqui. Nós temos Jesus. Ele é o sumo e perfeito sacerdote que está entre Deus e os homens e que pode nos perdoar, certo? Não precisa mais de sacrifício, como a gente estudou na quarta-feira. Não precisa mais de uma pessoa que nos represente. Jesus, ele nos representa. Ele é o sumo sacerdote. E nós somos sacerdotes. Nós somos sacerdotes. Como os filhos de Arão lá no comecinho, nós também temos que nos portar como sacerdotes. De que forma? Alertando o povo que o pecado leva à morte, mas que o arrependimento leva ao perdão e o perdão leva à vida eterna. Como sacerdotes, nós temos esse compromisso com a humanidade, compromisso com Deus, né? Mas de falar à humanidade, falar àqueles que ainda não conhecem Jesus. O
O pecado leva à morte, mas o arrependimento leva ao perdão, e o perdão leva à vida eterna. Como sacerdotes, aqui debaixo, submissos ao nosso sumo sacerdote que é Jesus, nós temos esse compromisso de falar para o povo, de falar para aqueles que não conhecem Jesus, que o salário do pecado é a morte. Mas um coração focado, um coração desejoso de Deus é suficiente para nos dar a salvação e nos dar a vida eterna. Crendo que Jesus é o nosso Senhor, crendo que Ele é o sumo sacerdote, que eu não preciso fazer mais nada, porque Ele levou sobre si todos os meus pecados. O que eu preciso fazer então, a partir de agora? Entender que eu devo servir esse Deus com todo o meu coração. Devo servir esse Deus com tudo aquilo que eu sou, com tudo aquilo que eu tenho. Eu devo servir esse Deus. Se eu entendo isso, eu preciso me entregar a Ele. Preciso me derramar na presença dEle. Né? Toda essas roupas sacerdotais que nós vimos lá em Arão, hoje essas roupas são a glória de Cristo. Nós veremos isso nesse encontro com Jesus, né? Quando Ele vier buscar a sua igreja, quando Ele vier para nos buscar, nós veremos essa glória resplandecente diante dos nossos olhos. Essas pedras são coisas terrenas, né? Mas são as melhores que existem. É um símbolo de riqueza, de nobreza, né? Mas quando veremos a roupa do sumo sacerdote, né? Que brilha com glória, com resplendor, nós entenderemos exatamente aquilo que o Deus queria falar para Moisés, que poderia representar o sumo sacerdote. Deus queria que Arão tivesse essa representação de mediador, para que a pessoa olhasse para ele e pudesse entender o seguinte: o que está acontecendo aqui é algo de Deus. Deus está me perdoando. E hoje, irmãos, eu e você somos perdoados por Jesus, né? Somente por Ele, por mais ninguém, no sentido de perdão eterno, né? De perdão dos nossos pecados, né? Então, que a gente possa ter em mente esse texto e olhar para Jesus e falar: obrigado, o Senhor é o meu sumo sacerdote. Amém? Glória a Deus. Queridos, estamos encerrando por aqui. Tenha um ótimo dia, um dia de bênção, um dia abençoado na presença do Senhor. Que o Senhor Jesus te proteja, te guarde, te livre de todo mal, te dê proteção, segurança, abençoe tua família, os teus familiares, cada um deles em nome de Jesus. Que haja saúde, que haja paz, que haja bênçãos na sua casa, em nome de Jesus. Um grande abraço, fique com Deus e que o nome do Senhor seja glorificado.